Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre uma doença viral transmitida por mosquitos que ocorre em áreas tropicais e subtropicais e que nesses últimos meses infectou várias pessoas da nossa comunidade. Receberemos hoje o Dr. Ulisses José, que irá conversar conosco e esclarecer dúvidas em relação a essa doença, que é a dengue. Tudo bem, doutor Ulisses? Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Kátia? Prazer é meu estar aqui, poder falar um pouco sobre a dengue, né, nós estamos nessa situação de surto agora, eu acho que é importante, pertinente a gente falar alguma coisa sobre. E a gente pode dizer então que é um surto mesmo de dengue, né, porque os casos estão cada dia mais frequentes. Sim, a dengue tem essa característica, né, de doença sazonal, que acontece mais na época chuvosa, né? Então normalmente todo ano, nessa fase de início do ano, verão, a gente tem aumento dos casos, né? Esse ano em especial, eu acho que foi um dos anos, eu acho que o último ano, 2016, que teve um surto dessa magnitude, né? Não só em Minas Gerais, no Brasil todo, né? Então o número de casos muito alto esse ano. E o que é a dengue, assim, para quem está assistindo a gente, para saber do que se trata? Sim, então, a dengue é uma doença viral, né? É causada por um vírus, o agente da doença é um vírus, só que transmitida por um inseto, né? Ela é uma arbovirose, é uma doença transmitida por artrópode, que é o inseto, no caso o Aedes aegypti. Então, o mosquito, ele é o vetor, ele transmite, e o causador da doença é o vírus, né? É uma doença transmitida por inseto, então, no caso, o Aedes aegypti. Ou seja, se o mosquito não estiver infectado, então, com o vírus da dengue, ele pode me picar que eu não contraio. Sim, se o mosquito não estiver contaminado, não. Mas em contrapartida, se eu tenho uma pessoa contaminada e o mosquito picar essa pessoa contaminada, ele pode picar uma outra e acabar contaminando. A gente chama isso de repasto, né? Um mosquito pode contaminar várias outras pessoas, então. Então, talvez por isso, né, o grande número de pessoas infectadas, porque o mosquito ele não pica só uma pessoa, né? Ele pica várias pessoas ao longo ali do Sim, como você disse na abertura do programa, a dengue é uma doença de locais tropicais e subtropicais, mais tropicais do que subtropicais. E o inseto ele tem uma facilidade muito grande para se reproduzir nesse tipo de ambiente, né? Tem calor, tem umidade, tem o que ele precisa. Então, a quantidade de inseto é grande. Então, a proliferação da doença ela se dá de forma muito fácil, né? Porque na época do verão a gente tem um aumento dos insetos e a proliferação é muito fácil dessa forma. E qual a origem da dengue? Então, a gente fala em dengue hoje, mas a dengue é uma doença antiga, é lógico que denota de séculos aí. Os primeiros relatos de dengue, surtos de doença febril, com dor muscular, né, prostração, né, que o pessoal chamava de febre quebra-ossos antes, remontam lá ao século XVIII, final do século XVIII, em Java, na Indonésia, um surto no final dos anos... Que também é uma ilha tropical, né? Uma ilha tropical, né, no final dos anos 1779, se não me engano. E logo em seguida também nos Estados Unidos, que não um país tropical, mas um surto que foi documentado lá clinicamente, né? As pessoas relatavam sintomas semelhantes. Mas é uma doença que o Aedes aegypti ele tem origem na África, a origem do mosquito egípcia, e que tudo indica veio para o Brasil nas migrações de escravos, né? Embarcados aí nos navios negreiros, ali no século XVI em diante, né? Então é uma história longa da dengue, mas que começou a ser documentada aqui no Brasil no início dos anos 80, né? Roraima, né? Boa Vista, em 81, 82, um surto grande, e ali começou a se pensar no mosquito no pernilongo como transmissor, né? Como vetor, né? E numa doença viral envolvida. Em 1986, Oswaldo Cruz, no Instituto Oswaldo Cruz, o vírus foi isolado, o sorotipo 1 da dengue foi isolado. E a partir então dali a gente tinha bem definido agente, transmissor, né? Mas a história da dengue é uma história longa aí, né? Com certeza, antes da gente ter a tecnologia que tem hoje para detectar, para diagnosticar, mas é uma doença antiga. Antiga.
O senhor disse que eles isolaram um tipo de vírus. Existe mais de um tipo ou só esse? Sim, nós temos 5 sorotipos de vírus da dengue. Um desses sorotipos não ocorre no Brasil. Então aqui a gente fala com muita frequência em 4 sorotipos diferentes. Sorotipo 1, 2, 3 e 4, né? O padrão varia, o padrão de sintomas? Não, ou não? O padrão é absolutamente o mesmo, né? Nós vamos ter oportunidade de estar falando dos sintomas, mas o mais importante em relação aos sorotipos é que a imunidade ela é específica. Se eu tenho dengue por sorotipo 1, eu produzo anticorpos para aquele sorotipo 1. Então eu posso ter infecção por sorotipo 2, sorotipo 3. Não é igual uma doença que eu tenho uma infecção e eu estou imune a ela, né? Então eu tenho um padrão de imunidade específico para cada sorotipo, né? Entendi. Se eu for picada pelo sorotipo 1, então eu não adquiro imunidade contra ele. O sorotipo 1, sim. Sim. Se eu tive contato, eu adquiri o vírus do sorotipo 1. Eu não tenho imunidade para o sorotipo 2, 3 ou 4, tá? Mas para o sorotipo 1, sim. Então, em tese, eu poderia contrair dengue 4 vezes? 4 vezes, em tese, sim. Isso acontece ou não? De contrair várias vezes? Sim. E um aspecto interessante, Kátia, em relação a isso, é que os pacientes que já tiveram dengue, ele produz anticorpos contra aquele sorotipo. Se ele é infectado por um outro sorotipo, o organismo começa a reagir e produzir anticorpos também. E nós podemos ter reação cruzada desses anticorpos, isso pode denotar uma gravidade um pouco maior. Entendi. Então, os pacientes, às vezes, que têm dengue complicada, têm dengue com agravantes, uma dengue com complicações, o paciente que já teve dengue, uma vez ele tem uma maior, não estou dizendo que vá ter, mas ele tem uma possibilidade maior de ter complicações exatamente por essa carga de anticorpos que ele tem. E esses anticorpos podem ter algumas ações ali que podem levar à alteração e à complicação, né? A gente já falou um pouquinho assim de como que a dengue, como que contamina um outro, né? Mas como que ela se espalha, assim, para a gente reforçar para a população. Eu sei que é algo que é sempre trabalhado, né? As mídias estão sempre falando, mas parece que por mais que a gente fale, né? E aí eu remeto até um pouco à pandemia também, que eu acho que a pandemia tirou o foco das pessoas sobre os cuidados com a dengue, né? E um dos agravantes desse grande número pode ter sido isso. Né? A gente tem que estar atento porque ela se espalha como, doutor Ulisses? Então, a dengue ela é transmitida por um inseto, né, por um pernilongo. É importante ressaltar, Kátia, que é um inseto de hábitos diurnos, né? O mosquito, o pernilongo da dengue não é aquele pernilongo que vai estar na nossa casa à noite, zumbindo ali, incomodando, não. Ele é um pernilongo de hábitos diurnos, né? É transmitida pela fêmea do Aedes aegypti. O macho, por que o macho não transmite? Porque o macho ele se alimenta de seiva vegetal, então ele não tem o hábito de sugar sangue. A fêmea sim. Então ela é transmitida por inseto, normalmente no período diurno, mais predominantemente início da manhã, final da tarde. Esse inseto ele é um inseto noturno que usa normalmente água parada e limpa para colocar os seus ovos. É um inseto urbano, a gente não tem muito caso de dengue na zona rural, mas é transmitido assim, o mosquito faz a postura dos ovos, esses ovos vão se desenvolver, vão formar um outro mosquito, o mosquito vai se contaminar com algum paciente já contaminado e vai multiplicar isso à medida que ele for fazendo esse repasto, né, for picando outros pacientes. Então é uma doença, é uma arbovirose, é transmitida por inseto. Por inseto. Por isso que a gente viu, então, por exemplo, se lá no meu quarteirão eu estou infectada e a questão da vigilância sanitária ela vai intensificar, mas não intensificar, né? Ali naquele espaço, para eu reduzir... A nível de saúde pública, a estratégia do Centro de Epidemiologia funciona exatamente assim. À medida que a gente vai tendo diagnósticos do paciente com dengue, esse paciente ele é notificado, tem lá o endereço dele, o endereço do trabalho, a área de suspeição para infecção, para provável infecção, e eles vão fazendo um quadrado ali naquela região, né? Eu tive um caso aqui, eu estou tendo mais casos nessa quadra, então a gente vão direcionar tanto os cuidados de checagem daquele domicílio, de colocação de produtos para contrapor a reprodução em vasos ali, e vão direcionar também o fumacê, que é aquela substância que é feita na forma de aspersão pelo carro,
Então é fundamental essa questão esse tipo de registro e a notificação para que o órgão público possa planejar a estratégia. É assim exatamente que funciona. Para poder atuar, Sim. né? O fumaça, o senhor disse que ele é aspersão e é um produto químico. Sim. Ele atua somente sobre o mosquito da dengue ou sobre qualquer inseto? Não, ele tem ação sobre outros artrópodes também, principalmente pernilongos, né? Não específico só, mas tem ação sobre outros pernilongos também. A gente falou lá dos sintomas, né? Fraqueza, mal-estar, né? O senhor observou no ambulatório, assim, um aumento desses sintomas? Ou eles continuam o mesmo, mas um pouco mais intensos do que eles eram? Na verdade, eu acho que esse ano em particular, a gente, como o número de casos foi muito grande, a amostragem de pacientes foi muito grande, então, consequentemente, a quantidade de pacientes com mais sintomas, a gente acabou encontrando mais. A dengue é uma síndrome febril, né? É uma síndrome febril. Ela cursa normalmente com febre, com dor no corpo, tanto é que, eu tinha até citado antes, um nome popular da dengue é febre quebra-ossos, a sensação de dor muscular, de dor profunda é grande, prostração, é marcante na dengue a questão da fraqueza, o paciente se sente fraco, né? Também tem motivo para isso. A dor de cabeça, normalmente uma dor de cabeça localizada atrás dos olhos, e a gente percebe também sintomas, posso ter sintomas respiratórios fracos, como a irritação na garganta, um paciente às vezes com uma tosse fraca, isso às vezes pode até confundir um pouco o diagnóstico naquela fase, mas principalmente dor no corpo, febre, cefaleia, uma sensação de boca amarga, uma dificuldade para se alimentar, uma inapetência, o paciente consegue se alimentar pouco e acaba ficando fraco. A dengue, a gente subdivide de forma clínica a dengue em 3 períodos, né? Uma primeira fase, que é ali os primeiros 3, 4 dias, que é a fase febril, onde a febre é marcante, esses outros sintomas também. E é uma febre persistente. Uma febre persistente, às vezes o intervalo do antitérmico, se você toma de pirona de 6 em 6 horas, às vezes o paciente com 3 horas após tomar a medicação já estou com febre de novo. Normalmente uma febre alta, com calafrio, uma sudorese, né? O paciente fica com a pele sensível, né? Transpira bastante, com calafrio. Então essa primeira fase que é a fase febril, depois uma fase que a gente chama de fase crítica, ali nesses 6, 7 dias do meio, que é onde o paciente tem um aumento da fraqueza, da prostração, e é onde normalmente as complicações, quando tem que surgir, elas surgem. E a terceira fase, após ali o 8º, 10º dia, que a gente chama de fase de recuperação. É importante falar da fase de recuperação porque tem muito paciente que fala assim, eu estou demorando demais para sarar da dengue, eu estou com 14 dias, estou com 13 dias, estou ruim, né? Estou com 2 semanas e ainda estou ruim. Mas o paciente tem sintomas, ele pode ter sintomas ainda nessa fase mais tardia, ali acima do 10º dia, né? Como fraqueza, principalmente, dificuldade para se alimentar, né? Por essas alterações aí no apetite, né? Então, normalmente é a doença que a gente percebe em torno de 10 dias de evolução, um pouco mais, um pouco menos, né? E o vírus, ele tem as células específicas que ele ataca? Ou não? O mecanismo principal de ação do vírus da dengue se a gente pensar nos nossos vasos sanguíneos, eu tenho sangue circulando ali. Esse sangue tem as células, as hemácias, e tem aquela parte líquida. O vírus, ele causa uma alteração da permeabilidade desses vasos, né? Ele faz com que os vasos fiquem mais permeáveis. Então, o líquido sai com facilidade dos vasos e vai para espaços, para tecidos, né? Para músculos, ele pode cair em cavidades, igual a cavidade pleural, no saco pericárdico. Então, normalmente, é como você pegar um copo com concentrado de suco, ter líquido, você encher o copo até o fim e, de repente, ou você colocar só um pouquinho de líquido, aquele que tem pouco líquido vai estar concentrado. É exatamente assim que o sangue fica. O sangue fica extremamente concentrado pela perda de líquido para outros espaços do organismo. Aí vem a fraqueza, e esse também, Kátia, é um mecanismo normalmente de complicação, porque o paciente vai perdendo tanto líquido de forma imperceptível que a pressão pode baixar, ele pode entrar em colapso circulatório e normalmente quando o paciente vai complicar, esse é o mecanismo de complicação
e de um eventual óbito, que é a perda principalmente de volume líquido no sangue. Por isso que a hidratação é uma medida, tão importante. na verdade, é a medida mais importante dessa doença, no tratamento dessa doença, né? Doutor Ulisses, é um assunto assim muito amplo, muito rico, né, do interesse de todo mundo. Eu vou chamar os nossos intervalos comerciais e a gente volta conversando e conhecendo um pouco mais sobre a dengue. Não sai daí. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e voltamos aqui com o Dr. Ulisses ainda falando sobre a dengue, né, Dr. Ulisses? Durante o nosso intervalo surgiu uma dúvida aqui nos nossos bastidores em relação a pacientes que fazem uso de medicamento continuado. Se esse paciente contrair o vírus da dengue, ele necessariamente precisa interromper a medicação ou eu posso fazer o tratamento da dengue e o paciente continuar com os medicamentos que ele já toma? Então, perfeito. Essa pergunta é muito frequente, os pacientes perguntam muito sobre isso. E é importante a gente ressaltar que existem alguns grupos de medicamento que não devem ser evitados na infecção pela dengue. Por exemplo, os anti-inflamatórios, né? Aquelas medicações que a gente usa para dor nas costas, para dor na coluna. Aquelas medicações, elas têm a tendência a induzir sangramentos. Elas podem levar a sangramentos no paciente, por exemplo, sangramento no estômago, né, causar lesão renal. Então, normalmente, quando o paciente está com dengue, a gente não usa anti-inflamatório, né? Os pacientes vão perceber que a gente normalmente não prescreve anti-inflamatório. Uma outra medicação que não é usada é o ácido acetil salicílico, né, o AS, a aspirina, o Doril, que é uma medicação também que faz o sangue ficar mais ralo, com uma tendência a sangramento também. Então, nós não utilizamos. Um outro grupo de medicamento que a gente, na vigência de dengue, a gente acaba suspendendo são os anticoagulantes, né? Tem pacientes que usam anticoagulantes por um motivo qualquer, uma doença cardíaca, uma trombose, por exemplo, então a gente acaba não usando. Mas os pacientes costumam confundir muito isso, Kátia, com antibiótico, por exemplo. Eu posso usar antibiótico? Pode, antibiótico. Nós não usamos os anti-inflamatórios, por exemplo. As medicações de uso contínuo, desde que não sejam parte dessas que a gente disse, normalmente o paciente pode usar. Os antidepressivos, né? Os antihipertensivos, por exemplo. É claro que se o paciente, por exemplo, ele teve alguma complicação pela dengue, está com a pressão muito baixa, ele não deve naquele dia usar a medicação para pressão, mas tudo isso sob supervisão médica, né, buscando sempre uma orientação em caso de dúvida. E a medicação para dengue é só dipirona? O que a gente usa para dengue normalmente para tratar a dor, a febre, a dipirona, ela está no topo, é uma das medicações que a gente mais usa, mas a gente usa também com frequência o paracetamol, né? É uma medicação muito usada também. E a gente pode usar outros analgésicos também mais potentes, desde que não vá para a linha dos anti-inflamatórios, nem que não contém ácido acetil salicílico também. Então, outras medicações. Via de regra, dá para a gente controlar os sintomas com dipirona ou com paracetamol. Mas tem aqueles pacientes que estão mais sintomáticos, com uma dor mais intensa, com a prostração mais importante. Aí entra a questão da hidratação, que sem sombra de dúvida é a medida mais eficaz e mais importante na infecção pela dengue. Alguns pacientes, inclusive, a gente tem que hidratar na veia, o paciente tem que estar indo para o hospital ou para o posto de saúde, né? Os postos de saúde hoje aqui, por exemplo, estão aptos a estar fazendo essa hidratação. Às vezes a gente tem que fazer essa hidratação na veia. Quando o paciente está com aquela concentração do sangue que eu te falei mais alta, né? Ele está com sinais de hidratação. Quando ele está mais espesso. Quando o sangue está mais espesso, quando o paciente está apresentando sinais de desidratação e está muito sintomático, muito prostrado, com fraqueza, ele responde muito bem à hidratação. E nos postos de saúde também a gente tem conseguido fazer isso. Mas é importante que o paciente tenha em mente que ele precisa se hidratar. A gente diz que ele precisa em torno de 60 ml de líquido por dia. E é importante que ele não tome só água, ele tome também uma parte de água, mas uma parte de líquidos isotônicos também, como soro de reidratação oral, né, uma água de coco, um suco e outros isotônicos que a gente tem por aí, né? Mas ele precisa mesclar a água com isotônicos e é a medida que mais surte efeito, né, na melhora clínica.
Porque pensando assim, leigamente, né? Se eu hidrato, o líquido tende a diluir o sangue, né? E aí... O raciocínio é exatamente esse, a gente tem que fazer com que... O sangue circule exatamente, de uma forma devolver mais esse volume que está sendo perdido, né? Do leito vascular do paciente, a gente tem que hidratar. O mecanismo da dengue é um mecanismo de desidratação, né? O paciente às vezes perde líquido para esses espaços, outros espaços no corpo, mas perde líquido também na transpiração, porque às vezes tem febre com calafrio e sudorese, né? Então ele vai perdendo o líquido e isso vai só aumentando a fraqueza. A fraqueza. A gente estava falando do ácido acetilsalicílico, né? Sim. Ele pode... Como ele dilui o sangue, tem alguma relação dele para evolução de dengue hemorrágica ou não? Não. Foi bom você ter até tocado nisso. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, mudou essa nomenclatura que a gente tinha para dengue, né? A gente usava muito dengue clássico, dengue hemorrágico, que é aquela dengue com complicação. Mas por que isso foi mudado? Porque às vezes o paciente com dengue clássico, ele tem sintomas de sangramento. Né? Tem sinais, por exemplo, sangue na gengiva, sangramento leve na urina, isso pode acontecer. E às vezes o paciente, quando ele percebia isso, ele, não, estou tendo dengue hemorrágica, isso não é uma verdade. No dengue clássico, a gente também tem isso. Além de ter dor de cabeça, ter dor muscular, o paciente pode ter eventos de sangramento também. Então, essa nomenclatura dengue hemorrágica, ela foi abandonada. Hoje nós usamos dengue com complicação, né? A dengue com complicação é o que a gente colocou no lugar da dengue hemorrágica. E não só complicações hemorrágicas, né? Na verdade, o que mais complica o paciente é essa perda de líquido e essa diminuição, às vezes, da pressão vascular, né? E o paciente pode ter complicações por isso. E uma pequena parte acaba tendo sangramento. Pode ter sangramento digestivo, pode ter sangramento como um acidente vascular cerebral, por exemplo, né? E sangramento em outros locais, sangramento intestinal. Mas hoje a gente colocou como dengue com complicação, né? No lugar do que a gente chamava antes de dengue hemorrágico. Mas o ácido acetilsalicílico, a gente evita usar, né, porque ele pode predispor a sangramento, mesmo no dengue clássico. Né? Então é um medicamento que, como ele pode induzir sangramento, a gente evita, o paciente não deve usar. Mas não tem relação de causa com o uso de AS, ácido acetilsalicílico, com dengue hemorrágica. Entendi. E essa desconstrução também da nomenclatura, até por uma questão para não causar um pânico, Sim, né? Porque muitos dos pacientes, eles buscavam unidade de saúde já pensando na complicação. Está saindo sangue da minha gengiva ou do meu lábio, eu estou tendo complicação. Então, exatamente para desconstruir isso, né, que a organização, a OMS, procurou mudar essa nomenclatura aí há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu posso dizer que a dengue, ela ataca órgãos específicos ou alguns órgãos são mais prejudicados? Assim, no geral, ela atua no corpo todo, mas alguns órgãos em particular, eles sentem mais a questão da dengue. A gente falou da questão vascular, da perda de líquido, né? É o principal, mas o paciente ele pode evoluir também com o comprometimento do fígado. Ele pode fazer uma hepatite transinfecciosa. Então, em alguns pacientes, o fígado pode, esse nível de inflamação do fígado pode comprometer também o estado geral do paciente. Mas é muito frequente quando a gente vai fazer os exames, né, a gente perceber que o fígado está um pouco mais lento, né? Ele passa por um processo inflamatório também, que a gente chama de hepatite transinfecciosa. Né? O fígado é um órgão acometido também. O paciente às vezes pode ter pequenos sangramentos espontâneos na pele, petequias, né, manchinhas. Pode ter um exantema também, que é aquela vermelhidão, a gente acabou não falando nela, mas ela está presente em praticamente metade dos pacientes. Que é um sintoma. É um sintoma também, né? É uma vermelhidão, não é aquela manchas grandes, tipo placa, é um rendilhado, né? Um vermelhidão tipo rendilhado fino e que se concentra mais na região central do corpo. A gente diz que é um exantema centrípeto, pega muito tronco, raiz dos membros, coça um pouquinho, né? Tem paciente que coça muito pouco, é lógico que isso é variável, mas normalmente coça. E tem muito paciente também que queixa de coceira nas mãos e na região dos pés também.
Essa fase da dengue já é mais para o final ou não? Essa fase, ela está naquela fase, normalmente, na fase crítica, que é aquela fase daqueles dias do centro, em torno do 4º ao 10º dia, né? E aí, assim, como muitas pessoas tiveram, né? Então, muitas pessoas próximas a mim tiveram dengue e essa questão da coceira foi algo que eu percebi que incomoda muito, Sim. né? Elas ficam muito desinquietas. Tem algum medicamento, alguma coisa que possa auxiliar, que possa amenizar esse desconforto? Sim, claro. Os antialérgicos, eles são usados de forma bem tranquila na dengue, né? Quando surge esse sintoma ou esse sinal, a gente pode prescrever, a gente prescreve com muita frequência antialérgicos, né? Mas é importante que busque sempre uma orientação médica, né? Mas que podem ser utilizados com tranquilidade. Tem paciente que às vezes chega coçando e pensando que não pode usar medicamento, pode sim, eles são usados com muita frequência para esse fim. Como que é feito o diagnóstico da dengue? Como que eu sei, né? Porque chega ali o paciente, o senhor com os sintomas, o senhor mais ou menos já sabe, é dengue, né? Mas sempre pede o exame de sangue para ter certeza que é, né? Como que é identificado isso no exame de sangue? Perfeito, boa pergunta. O diagnóstico tem essa suspeita clínica, o paciente que tem uma síndrome febril, com dor no corpo, dor de cabeça, pode aparecer com exantema ou não, né? Principalmente nessa fase de surto que a gente tem, hoje, por exemplo, a cada 10 pacientes, 7 têm sintomas sugestivos e acabam sendo confirmados. Mas a nível de laboratorial, como é que a gente faz o diagnóstico? A dengue nessa fase inicial, quando o organismo ele tem contato com o vírus, ele ainda não conseguiu produzir anticorpos. Então, principalmente nos primeiros 5, 6 dias de infecção, nós buscamos pelo vírus e não pelos anticorpos. É um exame que a gente faz muito, chama NS1. O NS1, na verdade, é um antígeno, é uma proteínazinha que o vírus tem e a gente procura por ela no exame. Ela vem positiva ou não. Então, essa é uma forma de testar. A outra forma de fazer diagnóstico nessa fase inicial é procurando pelo material genético do vírus. O vírus da dengue é um RNA vírus. Ele tem como material genético o RNA, então você pode procurar por fragmentos do RNA dele no exame. Esse exame chama RT-PCR. Então eu posso buscar pelo material genético ou eu posso buscar por proteínas que o vírus tem, nessa fase inicial. Depois do 5º, 6º dia, o meu organismo vai tendo contato com o vírus, então ele vai aprendendo a produzir anticorpos para aquele vírus. Então ele aumenta de forma abrupta o nível sanguíneo de anticorpos. Então depois do 6º dia eu consigo dosar anticorpos. E às vezes um equívoco que pode acontecer, se eu dosasse, por exemplo, anticorpo no 1º, 2º dia, viria negativo, porque eu ainda não tenho nível para detectar. Isso pode me fazer um falso negativo, né? Então fase inicial, primeiros 5, 6 dias, procuro por proteína do vírus ou por material genético, né? NS1 ou RT-PCR. E depois desse período, eu procuro por anticorpos. Uma outra coisa interessante também é que nessa fase inicial, a gente falou antes que a gente tem 4 sorotipos diferentes do vírus. Se eu quiser identificar o tipo de sorotipo que está envolvido na infecção, eu também consigo. Aí eu peço um exame que chama isolamento viral. Ele vai falar para mim, é o sorotipo 1, é o sorotipo 4, mas é um exame que é mais caro, que não está disponível nos serviços públicos de rotina, mais em hospitais terciários, né? Ou em laboratórios maiores, né? Caso o paciente ou o serviço tenha interesse em saber qual o sorotipo envolvido. No laboratório aqui do hospital, eles procuram pelos antígenos, não? O antígeno, né? Aqui a gente pode fazer as duas coisas. O exame que está mais disponível aqui é o NS1, que é essa proteína de superfície do vírus, né? Então a gente procura pelo NS1. E pode ser feito também o RT-PCR, né? Que procura pelo material genético. Mas no hospital, no laboratório do hospital, o que a gente mais tem usado é a procura pelo NS1, né? NS1 positivo. E às vezes também o que acontece, Cátia, o paciente no primeiro dia de sintoma, às vezes ele já parte para um exame. E às vezes a gente também não tem uma viremia, uma carga viral suficiente para a gente detectar. Então, também o NS1 pode vir negativo. Com 1, 2 dias, né?
uma fase muito aguda ali, né? Muito precoce, né? Eu particularmente eu não sabia da questão do falso negativo. Soube recentemente, né, que uma pessoa próxima ela estava com todos os sintomas e aí já há alguns dias e não deu dengue. E ainda assim ela continuou com os sintomas frequentes, né? E aí ela fez de novo, a gente pediu que ela refizesse o exame e aí conseguiu identificar. Então, tem relação a isso, com os anticorpos que a gente tem com o no momento nosso organismo. que o paciente está, né, dentro da infecção, né? Além da hidratação, existem alguns outros cuidados que a gente tem que tomar durante o quadro da dengue? Evitar algumas, por exemplo, atividade física, se ele quiser fazer, ele já não vai conseguir por si só, né? Mas existem algumas formas, quais os cuidados que a gente tem que tomar além da hidratação? O que nós recomendamos na rotina é repouso, a hidratação oral e se essa hidratação oral falhar, a gente hidratar de outra forma, por exemplo, com soros, até na veia mesmo do paciente. Mas a atividade física ela é contraindicada, até porque nós estamos falando de perda de líquido, né? Se eu fizer algo que estimule a perda, a transpiração, por exemplo, eu posso piorar. E alguns pacientes, às vezes, né, estão no sol, estão transpirando mais, né? Então, eles, às vezes, têm queixa de piora, de acentuação dos sintomas. Então, a gente sempre orienta repouso. Né, e hidratação mesmo copiosa, né? Eu acho que é a medida mais importante. Analgésico está ali, mas o que mais surte efeito e que mais evita complicações, né, é a hidratação, sem sombra de dúvida. Com certeza a gente soube e aprendeu muito sobre a dengue e vai continuar aprendendo daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Estamos de volta dos nossos comerciais e continuamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Ulisses, que estava falando para nós dos cuidados que o paciente precisa ter durante o quadro da dengue, né? Durante o período que ele estiver aí com os sintomas, manifestando esses sintomas. O paciente ele precisa se cuidar, mas qual que é o papel da Secretaria de Saúde, né, diante dessa situação que a gente está vivenciando hoje? Então, eu diria até que a Secretaria de Saúde ela tem um papel fundamental nisso, né? Mas eu acho que o papel primordial é do cidadão mesmo, né? É aquilo que nós estávamos falando, de cuidar do seu quintal, né? O mosquito, ele tem uma amplitude de voo curta, ele consegue voar 100 metros, aí, 1 metro de altura, então ele está ali, naquela região, então eu tenho que cuidar do meu, tenho que estimular o meu vizinho a fazer isso, tenho que cuidar do meu lixo, amarrar meu lixo, separar meu lixo se for possível, não deixar recipientes que possam acumular água, por menores que eles sejam, né, expostos ali para que a gente possa controlar. Em relação à Secretaria de Saúde, eu acho que todo ano, Kátia, são feitas campanhas que às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, na correria da rotina de todo mundo, a gente acaba não prestando muita atenção. Mas eu acho que os órgãos públicos fazem, se a gente sempre for parar para prestar atenção, tem um carro de som passando, falando sobre o que é importante, isso que eu acabei de dizer, né? A gente tem as campanhas nos postos de saúde, a gente tem panfletos, a gente tem campanhas explicativas na TV também. Então a informação ela está aí, eu acho que todo mundo hoje sabe, tem essa noção de que é transmitida por um inseto e como esse inseto se reproduz e como nós podemos interferir. A central de epidemiologia também faz as notificações, às vezes o paciente vai ao hospital, ele tem que preencher um formuláriozinho de notificação, e isso vai para um painel de número de pacientes, inclusive com endereço, local ou do trabalho ou do domicílio, onde for a provável contaminação. E a prefeitura normalmente faz o rastreio e faz a ação localizada, direcionando mais para a área que tem uma maior incidência, né? Tanto com fumacê, os agentes da epidemiologia também, fazendo as visitas, checando, né? Colocando as medicações. Então eu acho que é uma ação, o que é importante é ter uma ação conjunta mesmo, né? E é uma questão de cidadania, eu acho que dengue é uma questão de cidadania. E a gente passar
a prestar, não só no momento crítico como esse que nós estamos, né, de uma explosão de casos, né? Às vezes quando você procura o serviço de saúde, a espera é grande, né, o paciente já debilitado, mas é muita gente. Então nós podemos sim, com certeza, diminuir, né, para o próximo ano, para a próxima estação, vamos dizer assim, a gente ter um resultado melhor. Ou seja, né, esse boom que a gente está vivendo agora é algo que pode ser evitado futuramente. Sim, com né? certeza. O senhor falou da questão da conscientização. Eu percebo muito que a Secretaria de Saúde aqui trabalha em parceria com a Secretaria de Educação, né, nas escolas municipais. E todo ano chega o panfletinho, as professoras trabalham a questão do Aedes aegypti, né? Então, às vezes, nós adultos é que realmente estamos pecando aí nos cuidados com a dengue, porque é feito um trabalho muito bacana de conscientização nas escolas aqui em Perdiz, que pulveriza na cidade inteira, né? Que atende a demanda da cidade inteira. Falando no mosquito, né, que é o Aedes aegypti, ele pode transmitir outros tipos de vírus ou somente o da dengue? O Aedes aegypti, na verdade, então ele transmite doenças importantes, né? Outras arboviroses, igual a febre amarela é uma delas, né? Nós não temos casos aqui na nossa região de febre amarela, mas tem regiões endêmicas para febre amarela que o vetor é o mesmo pernilongo. E às vezes a gente deixa para um segundo plano também a zika e a chikungunya. Só queria falar algumas coisas rápidas sobre a chikungunya. Os sintomas são muito semelhantes. O paciente na chikungunya, por exemplo, pode ter dor muscular, dor articular, febre, cefaleia, pode ter exantema da mesma forma, mas o que marca na chikungunya é a dor articular. O paciente ele pode ter dor nas juntas, inclusive com inchaço na junta, né? E uma coisa que chama muita atenção na chikungunya é que ela é uma doença que, diferente da dengue, ela pode cronificar. Nós estávamos falando antes do intervalo, comentando a respeito de sequelas da dengue. A dengue é uma doença que não costuma deixar sequelas, né, via de regra. Mas a chikungunya, sim, 50% dos pacientes com chikungunya, ele vai evoluir com artralgia crônica, dor crônica nas juntas. Às vezes o paciente que tem isso por acima de 90 dias, ele fica com a sequela, que é ter dor. E é uma dor importante. O paciente tem que usar medicamentos, às vezes, por anos até. É diferente da dengue, então a chikungunya tem essa característica. E a dor na chikungunya é muito importante. O termo chikungunya significa aquele que se dobra, né? Da linguagem africana lá do Moçambique. Então, é aquele que se dobra de dor mesmo, porque a dor é uma dor importante. Então, e tem que sempre, principalmente se o paciente vem com um quadro mais marcado de dor articular, dor nas juntas importante, essa dor na junta, ela passa 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ela persiste, a gente tem que colocar nos diagnósticos diferenciais a chikungunya. Uma outra doença transmitida também pelo Aedes aegypti é a zika, que é um quadro um pouco mais leve, dor, mas também com dor muscular, febre, os mesmos sintomas, mas o que mais a gente que chama atenção na infecção pela zika é nas pacientes grávidas, porque o zika vírus ele pode ter uma ação direta no embrião e levar a alterações, dentre elas a microcefalia, que é o neném ficar com o crânio pequenininho e, consequentemente, ele vai ter alterações neurológicas e comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor dele. Então, a zika na gravidez pode levar a sequelas importantes para o bebê. Então, a gente sempre tem que pensar no Aedes aegypti como transmissor de todas essas doenças, né? Da dengue, da febre amarela, da zika, da chikungunya também, que a gente tem que combater. Aqui no nosso município já teve algum caso de chikungunya? Tem chikungunya? Nessa temporada agora, diagnosticado, se me falha a memória, não. Até porque a gente acaba testando menos, né? A gente acaba buscando esse diagnóstico diferencial naquele paciente que tem mais sintomas articulares, né? E o que tem tido mais prevalência mesmo a dengue. E são testes específicos, São testes específicos. Eu tenho que pedir o teste específico buscando o material genético do vírus do chikungunya, do zika vírus também. É possível o paciente ele apresentar o quadro dessas 3 doenças ao mesmo tempo? Ou... Seria como ganhar na loteria, né? Mas poder acontecer? Pode acontecer, não é frequente. Essa semana, por exemplo, eu tive um paciente com dengue e teste positivo para Covid também positivo, né? Essa co-infecção, ela pode, teoricamente pode acontecer sim, mas não é muito frequente.
né? E também, é claro, eu penso que a gente acaba subdiagnosticando, porque como você coloca todos os esforços ali para dengue, e o teste para chikungunya, por exemplo, para zika não estão disponíveis na rede pública. Então o paciente tem que buscar fazer isso por outras vias, né? Então às vezes a gente subdiagnostica também por não buscar tanto, mas ele pode ter infecção, co-infecção, sim, desses agentes, mas é extremamente raro a coexistência ao mesmo tempo dessa infecção. É raro também, mas a gente não descarta o mosquito poder transmitir os 3 vírus ao mesmo tempo. Pode estar infectado com tipos diferentes de vírus. Perfeito, pode sim. O senhor tem assim, algo a falar para a população, para deixar como uma orientação em relação ao que a gente está vivenciando agora? Então, enquanto a gente da saúde pública militando aí nessa área da saúde praticamente todos os dias, né, a gente tem enfrentado, acho que junto com a população, essa dificuldade do atendimento, a quantidade de pacientes grande, a limitação do sistema de saúde em atender todo mundo da forma adequada, né, porque a quantidade de paciente, a quantidade de diagnóstico de dengue é algo assustadora. Então, o último surto desse que eu presenciei foi em 2016, né? A gente passou aquele período ali da pandemia do Covid até sem pensar muito na dengue. Talvez a gente até tenha deixado a dengue do lado, os diagnósticos continuavam existindo, mas é mesmo conclamar quem está nos assistindo como cidadão que possa fazer essa ação de formiguinha dentro da sua casa, né? Cuidar sim do seu lixo, acondicionar bem, checar se existe, porque às vezes a gente pode deixar um vaso de planta com água de forma desapercebida, colocar areia ali ou colocar terra, né, para não acumular, colocar as garrafas de cabeça para baixo. É muito redundante, a gente fala todo ano isso, mas é só isso que surte efeito. E também, por que não conversar, se eu acho que eu sei um pouco mais sobre dengue, eu posso conversar com meu filho, eu posso conversar com meu vizinho e conclamar principalmente nas situações de surto, né? E quando eu detecto, ó, toda a minha rua teve dengue, meu vizinho teve, eu tive, meu pai teve, minha filha teve, então eu tenho muito vírus ali. Então, por que não organizar, não só aguardar a ação pública, mas organizar ações de acondicionamento do lixo, de estimular, olha, essa planta sua, vamos tentar mudar isso. Então, o controle é questão de cidadania. O Brasil é um país muito grande, né, de proporções gigantescas, né, ainda com falhas no saneamento básico, e a gente tem que agir, né, e buscar ter um ano seguinte aí com menos dengue. Eu acho que a gente vai conseguir. Com certeza, assim, e a gente não está combatendo só a dengue, né? A gente aprendeu aqui hoje que a gente está combatendo outros vírus tão prejudiciais quanto a dengue, né? Tão nocivos quanto, e é o que o senhor falou, é uma questão de cidadania, né? Cada um cuidando com carinho ali da sua região, a gente evita que no ano que vem a gente possa passar por um quadro tão desconfortável que foi esse agora, né? E que às vezes traz para a gente um sentimento de impotência, né? Porque a gente quer atender todo mundo bem, a gente quer dar conta daquela demanda, mas ela está tão grande, né, que a gente não acaba tendo mão de obra suficiente para atender a população. Entra né? em colapso, né? Sim, entra em colapso o sistema. Né? E o sistema entrou em colapso porque a gente não cuidou direitinho do nosso quintal, né? Claro. Não por culpa dele. Então, fica aí a mensagem de que todos possam cuidar do que é nosso mesmo, da nossa casa, do nosso lixo, né? Ter um olhar mais cuidadoso. Às vezes a gente cuidou de tudo ali, mas teve aquela chuva de verão, ali na porta da minha rua tem um desgaste na calçada, tem água acumulada ali. Até mesmo acionar a prefeitura, acionar quem possa resolver, né? Detectei o problema, eu posso, né? Porque às vezes pode passar sem que o ente público perceba, então eu posso também chamar a atenção. Sim, doutor Ulisses, foi um prazer recebê-lo aqui conosco, foi um aprendizado, né? As portas da STV e do programa Mais Vida estão abertas para o senhor, sempre que o senhor quiser tratar de alguma coisa que é de interesse da comunidade, nós estamos aqui dispostos e disponíveis, viu? Claro, eu acho que oportunidades como essa são ímpares, né? A gente tem a oportunidade de divulgar. Agradecer a STV, agradecer a você, Kátia, por ter me recebido aqui, né? E a gente está sempre disponível, sempre disponível. Muito obrigado. Ao pessoal de casa, eu convido para ficar conosco. Amanhã tem Mais Vida aqui na STV e espero por vocês. Até lá!